Nós vamos iniciando, aguardar o pessoal entrar e vamos compartilhando nesse momento com o pessoal que vai vir fazer o estudo conosco. Tudo bem? Vou compartilhar a página para que nós tenhamos mais pessoas acompanhando conosco. Olá, boa noite. Nós vamos aguardar só um pouquinho, só um minutinho, que eu entrei um minuto antes. Nós vamos aguardar só um pouquinho para iniciar o estudo do livro Paulo e Estevão. Esse presente que veio para a gente. Olá, tudo bem? Eu vou acompanhando aqui com vocês. Durante o estudo, se houver alguma pergunta que eu esteja à altura de responder, alguma dúvida, vocês podem ir fazendo. Talvez eu não consiga responder e enxergar aqui no de cima, mas eu olho no monitor de baixo, que está um pouquinho maior e mais visível para a gente. Tá bom? Boa noite, Andréia, tudo bem? Nós vamos começar o nosso estudo, mas antes de encerrar, eu fui convidada para encerrar um livro que é tão perfeito, que é tão maravilhoso. Então, antes de nós iniciarmos, eu peço para que cada pessoa que se sinta à vontade eleve o seu pensamento aos céus, ao Mestre Jesus, e agradeça essa oportunidade que nós temos de ter tanta informação, de ter tanto ensinamento e de tanta qualidade como é o livro Paulo e Estevão. Se nós tivermos aqui, entre as pessoas que assistem esse estudo, alguém que ainda não leu o livro Paulo e Estevão, por favor, não perde tempo, leia. Se nós tivermos aqui pessoas que já leram a alguma altura da vida, leia novamente. É muito importante, eu acho que é um livro que a gente precisa ler uma vez por ano. Todo mundo precisa estar bem atualizado, porque cada vez que a gente lê, cada vez que a gente abre essa narrativa tão bacana de Paulo, a gente tem os olhos diferentes para observar a história, observar outros contextos, observar outras partes que às vezes antes tinham passado batido para a gente. Quando eu li, eu tinha mais ou menos uns 20 anos, então foi há 20 anos atrás. E eu não tinha esse conhecimento da doutrina espírita, eu não tinha entendimento sobre o que eu estava lendo. Eu li uma história que eu achei que era um romance e eu achei muito bonito. Mas não toda essa gama de conhecimento que a gente pode ter hoje, com mais ensinamentos. Então eu convido a todos, quem não leu, por favor, não perde tempo, leia, porque é um livro transformador. Quem já leu, mantenha o hábito de ler e de estudar sempre, porque é um livro fantástico. É uma narrativa fantástica e é um ensinamento fantástico, é uma mudança de vida de Saulo de Tarso para Paulo. Então eu convido a vocês para a gente iniciar esse trabalho, iniciar esse capítulo 10 da segunda parte, que é o encontro com o Mestre, com um coração muito aberto. Muito, muito, muito aberto para receber todas as instruções e a beleza que foi a vida e o percurso todo de Saulo de Tarso, a transformação para Paulo, né? Se despe de Saulo, transforma-se em Paulo e passa a ser o maior divulgador do cristianismo. Que Jesus nos abençoe, que nós tenhamos um fim de semana de muita paz, de tranquilidade, que esse estudo de hoje possa alcançar vários coraçõezinhos tão necessitados de amparo, de entendimento, de compreensão desse amor tão grandioso que às vezes a gente nem entende como algo pode ser tão grande quanto o amor de Deus por nós. Então eu desejo que Jesus abençoe a cada uma das pessoas,
A Aira, boa noite também. Caduzinho, boa noite. O Everton, todo mundo, sejam bem-vindos. É um capítulo maravilhoso. Eu tenho paixão com a história de Paulo. Então é um capítulo, é um livro todo, foram vários módulos de estudos que foram feitos aqui na casa, que cada um contava a história e a trajetória desse espírito. Porque se a gente se pergunta quem é Paulo, às vezes a gente pode olhar com tanta perspectiva diferente. Algumas pessoas podem achar que ele era um fanático, quando Saulo ainda, um fanático, perseguidor dos cristãos, porque ele era muito incisivo naquilo que ele fazia, naquela tarefa, naquela missão que ele tinha. Outras pessoas podem achar que ele já era um homem predestinado, porque ele recebeu a dádiva de ter a aparição de Jesus para ele. Paulo viu Jesus, ainda Saulo, né, antes de se converter ao cristianismo. Então, quando a gente pergunta, a gente pode ter várias formas de observar quem era esse homem. Quem é, né, esse homem que nos trouxe tanto entendimento, que em uma só encarnação nos mostrou uma mudança de vida e de comportamento tão grande. Porque a leitura do livro Paulo e Estevão, ela mostra uma grandeza muito grande desse espírito, muito corajoso, sabe? Muito sincero, mas extremamente arrependido daquele radicalismo que ele carregava com ele, que culminou na morte e apedrejamento do Estevão. Então, quem acompanhou o estudo desde sempre entende toda essa ligação do Paulo com Estevão, com Abigail, para a mensagem que a gente lê no final desse livro, que é o encontro dele com o mestre, e é muito bacana. Então, Paulo, durante a sua trajetória de vida, ele reviu seus conceitos e ele atendeu o chamado que Jesus fez para ele. Ele passou de perseguidor dos cristãos, ao maior divulgador do cristianismo. Então, Paulo, na sua trajetória de vida, ele passou por muitas perseguições. Nesse trajeto todo que foi estudando, que foi a cada capítulo que foi apresentado do livro, ele passou por momentos de muita turbulência, de perseguição, de enfermidade, de desilusão, de abandono dos companheiros. Ele levou pedrada, ele levou açoite, ele foi preso. E a gente vai chegar nesse último capítulo agora, vendo como ele transformou a sua vida num exemplo de trabalho, se empenhando todos os dias para espalhar a boa nova de Jesus. É o último capítulo, capítulo 10 da segunda parte. Nesse capítulo, o início dele, eu vou fazer um pequeno resumo contando para vocês, porque não dá para a gente ler todo o capítulo na íntegra. É um capítulo que fala da chegada de Simão Pedro, que vem para ficar junto com seus confrades. Simão Pedro, a esposa, os filhos, e junto deles vem também João, para que todos possam se unir e trabalhar juntos, divulgando as mensagens do Cristo. E nesse encontro, quando Simão chega, eles não podem fazer festa, porque naquela época os cristãos eram muito perseguidos, eram muito visados. Então, quando eles recebem Simão Pedro, que gostariam de fazer um encontro com todas as honrarias possíveis, eles se encontram de forma muito simples, entre os amigos mesmos, de forma muito velada. Mas aí, durante os dias que eles estão naquela felicidade de poderem se reencontrar, Simão traz as notícias. Fala das dificuldades que eles estavam vivenciando nos últimos tempos, pelos lugares onde passavam. Inclusive, ele relata também a morte de Tiago. Paulo fica muito triste em saber de tudo. Mas está muito feliz em poder estar todo mundo reunido, todo mundo junto. Apesar que o cenário para os cristãos nessa época já estava muito complicado. Qualquer coisa que acontecia naquela época, qualquer coisa de ruim, os seguidores de Jesus eram culpabilizados. Se, por exemplo, caiu uma tempestade muito forte, eles culpavam os adeptos dessa nova doutrina do Cristo. Se o inverno tivesse sido muito rigoroso, a culpa era dos cristãos também, caía sobre eles. E os cristãos, já nessa época, no ano mais ou menos de 58, eles já eram levados para graves castigos. Eles já eram encaminhados para aqueles circos que a gente ouve falar muito, onde eles eram castigados, né, com toda onda de perversidade. Nós já ouvimos muito falar, e às vezes quem é espírita tem uma mania de virar e falar assim, a gente quando estava lá nas arenas,
rindo, achando bons os espetáculos de crueldade. Nessa época, os cristãos já estavam ali, sendo na época que passa no livro Paulo e Estevão. E nesses dias que sucederam esse encontro, que Simão vem com a família e João, e que está junto também com Paulo, Paulo relata para Simão aquilo que ele recebeu de Jesus como missão para ele fazer. E ele relata para Simão, Pedro, que ele precisava ir para a Espanha. Simão faz muitos protestos porque queria que tivesse todo mundo junto, mas o Paulo fala que ele precisa ir para a Espanha, para ir para lá, difundir a boa nova, para arrecadar, né, mais corações, para tocar mais corações para o Cristo. Então, em cada parte que eles passavam, tanto Simão quanto Paulo, como qualquer um dos apóstolos, a cada dia mais eles ganhavam o coração das pessoas com a mensagem do Cristo, porque era uma mensagem tão verdadeira, de tanta esperança, de tanta renovação, de tanta fé, que as pessoas se convertiam ao cristianismo. E era uma onda que sempre estava muito crescente naquela época. Só que em Roma, propriamente, onde Simão estava, cada dia as coisas estavam mais difíceis. Era mais perseguição, era mais prisão, e os adeptos dessa nova doutrina, cada dia, tinham mais medo, mais receio, porque o cerco estava se fechando muito contra eles. Era uma nova doutrina e as pessoas não compreendiam como é que todo mundo, tantas pessoas, tantas almas, poderiam estar ali, vivendo esse momento diferente, de uma criatura muito diferente, tendo como mestre, tendo como Deus, alguém muito diferente, uma visão muito diferente do que eles tinham na época. Mas mesmo diante dessa dificuldade toda que eles viviam, Simão Pedro continuava o seu trabalho de divulgar o evangelho. Eles não faltavam, mesmo que tivesse que ser escondido, como aconteceu também com o espiritismo, de estar escondido, de fazer as reuniões escondidas, eles também faziam dessa forma porque não poderia ser algo aberto. Mas um dia, o João, que viera com Simão, foi preso. Ele foi uma das pessoas que o cerco se fechou e ele foi preso. Então Paulo, que já tinha ido para a Espanha, para aqueles lados, para divulgar a Boa Nova, ficou sabendo. Ele recebeu essa informação de que um amigo dele havia sido preso e ele volta para Roma, onde está Simão Pedro. Ele volta para lá porque, como ele tinha mais influência, ele vai tentar libertar o João e ele consegue. Ele volta para lá, ele conhecia pessoas influentes, até nessa época ele foi muito criticado porque ele procurou uma cortesã para auxiliá-lo. Era uma cortesã que era preferida de Nero, e ele foi muito criticado por não ter procurado pessoas influentes, mas por ter procurado uma cortesã. Mas deu certo. O João foi libertado. E após esse episódio da prisão de João, Paulo resolveu mandar ele de volta para a Ásia, para que lá ele pudesse com mais tranquilidade, porque as coisas não estavam tão ruins quanto lá em Roma, para seguir a sua missão. Só que alguns anos depois, a gente imagina que isso era no ano 58 depois de Cristo. Alguns anos depois, no ano de 64, a cidade de Roma foi tomada por um grande incêndio. Muitas pessoas já ouviram falar até na época da história, que foi o grande incêndio de Roma, onde o Nero, porque o Nero queria mudar a arquitetura, queria fazer uma reforma urbana na cidade. Então, ele queria construções mais modernas, ele achava que já estava muito ultrapassado. Mas naquela época nem todas as pessoas iam concordar com o imperador de fazer toda essa reforma, toda essa mudança, tantas construções. Então, qual foi a ideia do Nero nessa época? Botar fogo em Roma, incendiar, para que depois ele pudesse reconstruir uma nova cidade. Só que, nessa época, esse incêndio tomou uma proporção muito grande, que eles não calculavam que seria tão grande assim, e saiu destruindo tudo. O que acontece? Como o negócio deu errado naquela época, a coisa não deu certo, caiu nas costas de quem? Quem que levou a culpa? Eles fizeram uma assembleia, se reuniram e o povo começou a gritar, né? Fogo nos cristãos. A culpa caiu novamente nos cristãos, porque tudo de errado que acontecia, a culpa caiu neles. E ocorre que o quê? Com mais intensidade, com a revolta do povo de Roma pelo incêndio, por tantas mortes, por tanta catástrofe que aconteceu,
os cristãos passaram a ser mais perseguidos ainda. Eles eram perseguidos, capturados e entregues para o povo, para serem castigados. E esses castigos, eles iam, por exemplo, de serem imersos em tonéis, em tambores de água fervente. Eles tinham azeite quente derramado pelo corpo, usavam pontas de lança de ferro quente no corpo. Então eram os castigos piores que existiam naquela época. Mas mesmo assim, com tanta perseguição, com tanta morte, com tanta dor, com tanto sofrimento, a gente vê no livro os relatos de que os cristãos seguiam com muita confiança no Cristo. Eles aceitavam os sofrimentos por amor ao nome de Jesus, por amor àquela nova ideia, por amor àquele conhecimento, àquela fé que eles tinham no Mestre Jesus. E eu fico vendo nos dias de hoje, já se passaram 2000 anos, e é interessante quando a gente se vê em alguma dificuldade, em algum momento de tormenta, como muitas vezes a gente olha lá atrás para essas pessoas, vê tanta resignação, tanta fé, tanta esperança, vê tanta confiança, que às vezes agora, 2000 anos depois, a gente não tem. A gente não age como as pessoas de 2000 anos atrás. Mesmo assim, sendo perseguidos, as pessoas tendo tanta dificuldade, tinham suas casas queimadas, as famílias inteiras eram dizimadas, eram mortas, eram levadas para as arenas, para os circos. Mesmo assim, eles tinham confiança em Jesus. A fé deles era muito forte. A resignação deles por aquela passagem, por aquilo ali que eles estavam passando, pela dor e pelo sofrimento, é muito grande. A gente vê relatos, tanto aqui no Paulo Estevão, como a gente pega o Boa Nova, por exemplo, vê o relato de Joana de Cusa. A gente vê no capítulo 30 que fala sobre Maria, e tem passagens que contam que muitos deles entravam nas arenas, iam para os circos, eram queimados, iam para os sacrifícios os mais diversos possíveis, cantando, orando, louvando. A gente não vê contar que eles iam para esses sacrifícios em pleno desespero, como muitas vezes nós entramos hoje em dia por qualquer dificuldade que a gente passa. E o tempo passou, a perseguição continuou. E um dia, o Paulo também foi preso. Ele estava pregando e o cerco estava se fechando, e Paulo também foi detido. Ele foi levado pelos soldados, tanto ele quanto todos os amigos, todas as pessoas que acompanhavam a assembleia que eles estavam fazendo. Só que por ele ser uma pessoa mais influente, ter amigos mais influentes, ele conseguiu uma assembleia lá com o imperador, com Nero na época, e ele pôde fazer a sua defesa. E tem até um diálogo interessante, muito bacana no livro, de um ensinamento e de uma perspicácia, de uma sabedoria que a gente vê de Paulo para confrontar, para conversar com Nero, que é muito bom para quem já leu ou para quem quer ler. Não dá para lê-lo e falar todo para vocês. Mas ao final disso tudo, Nero fica tão estarrecido com aquela figura daquele velho, daquele ancião, que ele achava pela imagem, por ser tão humilde, que era um ignorante, ele ficou tão estarrecido, com tanta inteligência, com tanta perspicácia, que ele soltou Nero, mas ele falou para os seus soldados vigiarem ele dia e noite. Então era para ele ser seguido, para ele ser vigiado o tempo todo. Paulo achou que estava livre, que estava solto. Retorna para casa, vai morar com um casal de amigos dele, e o que acontece? Pouco tempo depois, ele é preso novamente, ele é seguido, perseguido, preso com esse casal de amigos dele e é morto. É morto. Então ele passa por toda essa transformação no livro Paulo Estevão. Era Saulo, ele chamava Saulo, era perseguidor dos cristãos, perseguiu muita gente, muita gente. Foi o causador do apedrejamento do Estevão, porque o livro chama Paulo Estevão, uma pessoa extremamente boa, que nunca fez nada contra ninguém. E ele se encontra com Jesus, tem essa transformação de abandonar Saulo e se tornar Paulo, passou a pregar o evangelho em todos os lugares, foi perseguido,
foi abandonado por muitas pessoas, foi preso e foi morto. Aí você fala, poxa, Michele, eu já li Paulo e Estevão, ou eu já li Renúncia, ou eu já li algum outro romance, alguma outra obra do Chico, e eu sofri muito, é muito triste, é muito doloroso você ler. Eu não quero passar uma vida dessa aí para me transformar e sofrer desse tanto. A gente se assusta. Quando eu li Renúncia também, eu sofri muito, pela falta de entendimento do conteúdo, da obra. E a gente dá uma pausa nesse resumo do livro e para e pensa. Quantas vezes, ao falar sobre essa narrativa, né, sobre esse livro de Paulo e Estevão, às vezes a gente cita uma parte aqui, outra ali, quando vai fazer um estudo, um comentário, e quantas vezes as pessoas falam assim, mas o Paulo viu Jesus, por isso ele se transformou, Paulo viu Jesus, eu nunca vi. E eu confesso para vocês que há muitos anos atrás eu também falava, mas mudar, transformar assim, direto, vendo Cristo é fácil, né? E eu também já tive esse pensamento, porque ele viu Jesus e eu nunca vi. Mas para pensar, como não? Você tem certeza que nunca viu Jesus mesmo? Que nunca ouviu o chamado dele para que você mude, para que você transforme? Eu vou dar 2 segundos para vocês pensarem na resposta. Sabe por quê, gente? Cada vez que a gente lê, que a gente estuda uma passagem, cada vez que a gente lê Paulo e Estevão, a gente vê o Mestre Jesus em cada linha, em cada ensinamento, em cada narrativa do Emmanuel. Cada vez que a gente assiste uma missa, um culto, uma palestra, como a gente está conversando aqui sobre o livro, é Jesus que está nos convidando à mudança. Cada vez que a gente pega aqui o livro dos Espíritos, o Evangelho, cada ensinamento de Jesus que ele deixou há mais de 2000 anos atrás, é Jesus falando diretamente com a gente. Se a gente não conseguiu ainda enxergar Jesus nos chamando para o trabalho, nos convocando para a mudança, num irmão que está em dificuldade na rua, em uma pessoa que nos aparece, a gente precisa abrir um pouquinho os olhos. Porque não só Paulo viu Jesus, a gente tem a oportunidade de ser chamado por ele a todos os dias. Por diversas vezes nós somos chamados pelo Mestre. E a gente não observa, a gente não para observar os pequenos chamados, porque ele não vem de forma fantástica e estrondosa na nossa vida. Ele não vem de uma forma que atropela a gente. Jesus vem na singeleza. Ele vem convidando a gente para a mudança. E ele vem até a gente o tempo todo. E a gente não vê, a gente não percebe, a gente não nota. E a gente vira e se faz a pergunta também. Você, já foi ao encontro do Mestre? Você fala, Michele, claro. Tem uma passagem que fala assim, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Jesus convida a gente para ir e eu já fui muitas vezes, sempre que o meu fardo está pesado de carregar. Não é isso? Às vezes a gente fala, não, mas eu já fui muitas vezes em busca ao encontro com o Mestre. Mas para e pensa, o que te move nessa busca por Jesus? Qual é o movimento que faz você ir até Jesus, você buscar Jesus? Qual que é o sentimento? Com muita sinceridade, eu vou falar para vocês que quando eu professava uma outra fé ainda, antes de conhecer o Espiritismo, eu buscava Jesus através do medo. Eu tinha medo, aquilo ali era imposto para mim, eu deveria amar, eu deveria me curvar, eu deveria conhecer, eu tinha medo. E sempre falavam, sempre me explicavam que ninguém iria ao Pai sem antes passar por Jesus. Então eu ia porque era a forma que eu conhecia de ir até Jesus. Era a minha forma um pouquinho torta, porque eu não concordava com muitas coisas, mas eu ia porque tinha que ir, tinha que seguir. E depois de um tempo, antes de conhecer plenamente, assim, de estudar alguma coisa de Espiritismo, eu confesso a vocês que eu fui através da dor, de muita dúvida, de muita falta de entendimento. Foi a forma com que eu fui buscar a Jesus, porque o meu fardo estava muito pesado e eu precisava ser aliviada.
Então eu aceitei esse convite que ele faz do vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Essa foi a forma com que eu fui até ele. E cada pessoa tem uma forma muito particular de ir buscar Jesus. Nem sempre a gente vai buscar Jesus através do amor. Mas o importante é que a gente vá. O importante é que a gente busque. É que a gente encontre. Porque muitas vezes nós só vamos em busca do Cristo, em busca do Mestre, para sanar a nossa dor. De uma forma muito individualista ainda. De uma forma que a gente só quer ser atendido nas nossas dores, nas nossas angústias, nas nossas vontades, no nosso sofrimento. Ou por nossa dor, ou pela dor de alguém que a gente gosta muito. A gente busca ainda Jesus de uma forma muito exclusivista. E a gente precisa mudar quando a gente está acostumado a buscar dessa forma. Só para que ele atenda a gente. Ele não está aqui para atender nossas dores e nossas vontades. Ele não está aqui para nos servir. É o contrário. Somos nós que estamos aqui para servir ao Mestre. A gente precisa mudar essa forma com que a gente vê. Porque se a gente pega o livro e observa como Paulo buscou Cristo, na verdade, ainda como Saulo, como ele busca o Mestre Jesus, vocês já pararam para pensar qual foi a busca dele para ir até Jesus? Como que foi? Inicialmente, a primeira forma com que ele buscou Jesus foi através da vingança, não foi? Ele perseguia o Cristo, tanto que quando eles se encontram lá no caminho de Damasco, Cristo olha para ele e fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? Não é isso? Saulo, naquela época, ainda não compreendia a grandiosidade do amor do Mestre Jesus. Ele ainda era muito fechado na sua fé, muito cego, com o coração ainda muito endurecido. O orgulho e a vaidade causavam uma cegueira moral muito grande nele. Ele não tinha ainda os olhos e o coração despertos para a verdadeira fé. Então, naquela época, sem conhecer Jesus, ele buscava por uma forma de vingança. Quando ele se encontra com Cristo e quando ele entende a grandiosidade daquele amor, quando ele se converte, qual que é a forma que ele passa a buscar o Cristo? O que ocorre nesse encontro de Saulo com o Mestre Jesus? Ocorre uma mudança na trajetória de uma alma, uma mudança através do amor, uma mudança através do entendimento, porque de maior perseguidor dos cristãos, ele passou por décadas a ser o maior divulgador do cristianismo. Então, essa mudança, essa trajetória que às vezes nós espíritas falamos muito comumente, numa brincadeira ou outra, fala, ai, deixa para a próxima vida, que nessa eu não vou acertar não. A gente vê com Paulo que é extremamente possível mudar de alguém que muito errou para alguém que muito acertou em uma mesma encarnação. Essa alma, esse espírito pode mudar perfeitamente. Então eu, Michele, posso ter cometido muito erro ali no passado, ontem. Mas se hoje em diante eu quiser dar o primeiro passo para essa mudança, para essa renovação, através do amor, eu posso. A gente precisa parar de arrumar desculpa e ficar adiando essa transformação, essa renovação. Esse último capítulo conta pra gente a jornada de uma alma que foi convidada a fazer um movimento de transformação, mas na direção do Cristo. Quantas vezes a gente tem se afastado porque Cristo está aqui e com as nossas dores, com o nosso sofrimento, quantas vezes a gente tem se afastado dele e não fazer o movimento em busca, né, junto com Cristo. Então Paulo mudou nessa mesma trajetória através do amor. Sabia da dificuldade. Foi um caminho muito difícil. Foi um caminho muito tortuoso que ele seguiu. Mas foi um caminho de evolução da alma dele. Um caminho de transformação interior. E é isso que o Evangelho chama a gente todos os dias. Para essa transformação interior. Para essa transformação moral. Porque ele, no momento em que viu que estava caminhando uma vida inteira cheia de equívocos, não se agarrou na culpa, não se escondeu na culpa de ter causado tanto mal, porque a gente, muitas das vezes, quando entende que a gente errou com o nosso semelhante,
quando compreende que a gente causou um mal a alguém ou que não cumpriu a nossa trajetória de forma como deveria, a gente sente a culpa tão grande que ela nos paralisa. Mas Paulo não. Apesar de saber que perseguiu muitas pessoas, que causou muito mal naquela época, ele não ficou preso. Ele não se sentiu paralisado na sua culpa e no seu equívoco. Porque quando a gente erra, a gente tem dois caminhos. Ou a gente pode identificar, aceitar que errou e partir para a reparação, ou a gente pode paralisar no erro. Ele decidiu sair para a reparação. Ele se sentiu culpado, ele assumiu a culpa e partiu para reparar os erros dele, os erros que ele cometeu no passado. E que muitas vezes nós não temos coragem de fazer. A gente não tem coragem de dar o passo para reparar um mal que a gente cometeu lá atrás. Paulo foi uma alma que se ergueu, ele levantou, ele saiu do erro, do equívoco e seguiu em direção ao Cristo. É uma alma que se renovou através do amor. A gente lê o livro Paulo e Estevão e a gente se emociona muito, muito, muito. Não só ele, como a gente pega Boa Nova, lê cada passagem das pessoas que foram muito importantes para essa vinda de Jesus e a gente pensa, poxa, como estamos tão distantes de ter atitudes tão nobres como essas pessoas. Então nós lemos, nós nos emocionamos, nós buscamos sempre uma referência desses que estiveram ali verdadeiramente caminhando lado a lado com o Mestre. E a gente sente uma vontade lá dentro de ser como eles, não sente? A gente quer ser como eles, a gente tem vontade. O mais próximo aqui da gente, que nós temos ciência, é o Chico. Se a gente para e observa a caminhada do Chico, conhece toda a história, a trajetória, nós temos muitas pessoas que conheceram o trabalho dele de perto. A gente olha e fala, poxa, que espírito abnegado, que espírito com capacidade de entrega para os outros, que espírito com condição moral, que espírito grandioso, não é isso? A gente acha muito, muito, muito bom que a gente quer que um dia a gente esteja nessa condição como o Chico. As pessoas falam sobre a energia do Chico, que já sentia a metros de distância quando estava chegando perto dele. Que pessoa agradável de estar perto. Que espírito iluminado, que está tão à frente do tempo. Então a gente vê esses relatos, a gente lê, por exemplo, tem um livro do Ramiro Gama que eu gosto muito, que são os lindos casos de Chico Xavier, e são tantas histórias que a gente fala, poxa, como pode um espírito desse? Como pode um espírito tão desprendido desse? E tantos outros, aqueles que fundam hospitais, que vão trabalhar, aqueles tantos outros, a gente pega a história de Maria de Magdala, pega tantos outros aqui próximos da gente, próximos do século em que a gente está, que conviveram aqui, e a gente vê a grandiosidade dessas almas que estão aqui reencarnadas, que realmente amam, que realmente se entregam ao trabalho. A gente se impressiona, a gente acha muito bonito, a gente se inspira neles, mas às vezes não quer percorrer a mesma trajetória que eles percorreram. A gente esquece que, por exemplo, Maria Madalena, que Maria de Nazaré, que Joana de Cusa, tantos outros nomes, tantas inspirações para a gente esquece que cada um deles teve a sua trajetória. A sua trajetória. Nenhum deles nasceu com esse grau de perfeição. Eles foram se aperfeiçoando com o tempo. Então, quando a gente lê um romance, quando a gente acha bonito, lê Renúncia e vê um espírito que sofre tanto quando volta aqui na Terra, pensa, puxa, né, são pessoas, será que eles já foram criados assim tão perfeitos? Não. Eles galgaram, eles tiveram uma trajetória de mudança, assim como Paulo mudou, através do amor, e quiseram um dia servir. Nós temos a pergunta 894 aqui do Livro dos Espíritos, que esclarece isso. É um capítulo sobre a perfeição moral. Kardec pergunta aos espíritos, há pessoas que fazem o bem por um gesto espontâneo, sem que tenham ao vencer nenhum sentimento contrário. Tem elas igual mérito que as que têm que lutar contra sua própria natureza e que a superam? Porque tem pessoas que fazem o bem de forma muito fácil,
muito tranquilo, e às vezes tem outras pessoas que têm muita dificuldade em demonstrar um ato de bondade. A pergunta dele é isso: por que tem essas pessoas assim, com essa facilidade de fazer o bem? E a resposta dos espíritos: as que não têm que lutar é porque nelas o progresso está realizado. Já lutaram outrora e triunfaram. Então elas já tiveram também essas dificuldades que nós temos hoje em dia, mas mudaram, tiveram seu percurso, a sua trajetória de mudança. Por isso, os bons sentimentos não lhes custam nenhum esforço, e suas ações parecem todas simples. O bem tornou-se para elas um hábito, e deve-se honrá-las como velhos guerreiros que conquistaram suas posições. Um dia nós também teremos essa facilidade de amar e de servir, de mudar, de nos renovar, de sermos tão resignados, como tantos nomes que passam, principalmente como Paulo Estevam. Mas sabe, gente, para a gente sentir o quão é glorioso a gente ir ao encontro de Jesus, o quão é bom, o quanto é gostoso essa mudança toda de vida, essa mudança moral que Jesus nos convida, são duas partes que eu me emociono muito. Quando eu leio o capítulo 30 do Boa Nova, que conta a história de Maria e quando ela desencarna e se encontra nos braços do Mestre Jesus, só de citar o capítulo eu já fico emocionada. E o outro que me emociona muito é esse último capítulo que a gente fala hoje, que é de encontro com o Mestre. Porque Paulo passou por toda essa dificuldade, por tantas, como eu falo, por tantos sofrimentos que muitas vezes a gente nem teria condição de passar, como ele aceitou com resignação, como tantos outros cristãos que eu vou contar para vocês, porque a gente parou lá em cima quando eu falei que ele morre, que ele desencarna, e eu não contei o restinho que é do capítulo para vocês. E é tão gostoso que eu preciso ler, porque tem que ser com as palavras, tem que ser com a narrativa de Emmanuel, para que vocês tenham entendimento da grandiosidade que é você ir de encontro ao Mestre depois de ter aceitado o chamado dele para caminhar junto, lado a lado. Porque depois que ele morre, o livro não termina aí. Paulo desencarna e um soldado corta o pescoço dele com uma espada. E ele desencarna. E quando ele acorda do outro lado, lá na espiritualidade, ele se sente muito confuso. E ele não sabe se está morto, se está vivo, se ele foi recolhido, se alguém está auxiliando. E nesse tempo de perturbação que ele passa algum tempinho e ele vê a imagem de uma pessoa vindo ao encontro dele. E é Ananias. E ele fica muito feliz quando ele vê a imagem de Ananias. E Ananias foi aquele que o curou da cegueira quando ele estava lá na porta de Damasco e se encontrou com Cristo, que ele ficou cego e Ananias foi aquele que o curou. E ele ficou muito feliz em ver Ananias. E ele começou a ver, depois de um tempo, várias outras pessoas que ele se encontrou enquanto ele estava vivo, que ele pregou, vários amigos. E ele se sentiu muito feliz. E eles perguntam para ele se antes de ir para onde ele deveria ir, se ele gostaria de fazer algum pedido, se ele teria vontade de ir em algum lugar. E ele gostaria, né? No fundo do íntimo dele, ele gostaria de rever Abigail. Só que ele não quis pedir para ver Abigail. Ele talvez não se achasse com todo o merecimento de vê-la. E ele pede para ir até a Palestina. E quando ele vai volitando, as pessoas vão volitando junto com ele, aquela equipe que veio resgatá-lo, ele passa um filme na cabeça dele, ele vê toda a vida, toda a trajetória dele. E quando ele volta na parte em que ele perseguia as pessoas, que ele perseguia os cristãos, na parte em que ele causava tanto mal às pessoas, ele se sentiu muito mal. E ele, quando ele lembra desses erros do passado, ele se ajoelha, ele eleva seus pensamentos a Jesus e faz fervorosa súplica. Agora essa parte eu preciso ler para vocês. Quando ele se ajoelha e faz uma súplica a Jesus, ocorre o seguinte: desenhou-se então, na tela do infinito, um quadro de beleza singular. Como se houvesse rasgado a imensurável umbrella azul, surgiu na amplidão do espaço uma senda luminosa e 3 vultos se aproximaram radiantes. O mestre estava ao centro.
conservando Estevão à direita e Abigail do lado do coração. Deslumbrado, arrebatado, o apóstolo apenas pôde estender os braços porque a voz lhe fugia no auge da comoção. Lágrimas abundantes perolavam-lhe o rosto também transfigurado. Abigail e Estevão adiantaram-se. Ela tomou-lhe delicadamente as mãos num assomo de ternura, enquanto Estevão o abraçava com efusão. Paulo quis lançar-se nos braços dos dois irmãos de Corinto, beijar-lhe as mãos no seu arrobo de ventura, mas qual a criança dócil que tudo devesse ao mestre dedicado e bom, procurou o olhar de Jesus para sentir-lhe aprovação. O mestre sorriu, indulgente e carinhoso, e falou: sim, Paulo, sê feliz. Vem agora a meus braços, pois é da vontade de meu Pai que os verdugos e os mártires se reúnam para sempre no seu reino. Todo sofrimento que ele passou, e ninguém sofre, ninguém passa por aquilo que não deveria passar, não foi em vão. Aí você fala assim, as pessoas eram lançadas às fogueiras, eram lançadas às feras, as pessoas sofriam todo o requinte de crueldade. Hoje em dia as coisas mudaram, a gente sofre alguns requintes de crueldade de forma um pouco diferente daquela época. Mas ninguém passa por aquilo que não deveria passar. Ninguém carrega um fardo que realmente seja mais pesado do que aquilo que a gente consegue carregar. A conta é muito justa. A conta de Deus para conosco é muito justa. A gente não passa pelo que não deveria passar e a gente precisa passar com muita resignação. Porque nem sempre, quando a gente passa por uma dor ou uma dificuldade, a gente está ali quitando 100% do mal que a gente cometeu anteriormente. Deus é muito bom e justo. Ele não deixaria que a gente tivesse uma prova maior do que aquilo que a gente conseguisse realmente pagar ou cumprir. E ele não aumenta em nada. Muito pelo contrário. A gente tem as nossas provas, a gente tem os nossos débitos muito atenuados ainda pela misericórdia divina. E quando a gente pega lá, quando a gente recorda a epístola de Pedro, quando fala, que é uma frase que nós repetimos muito no Espiritismo, que o amor cobre uma multidão de pecados, né? Nós podemos resgatar o mal que a gente fez através da prática do bem. A gente precisa lançar, sempre que a gente repetir essa frase, que o amor cobre uma multidão de pecados, a gente precisa lançar o nosso pensamento lá nessa história de Paulo de Tarso, nessa renovação dessa alma que passou por aqui, que em uma só encarnação conseguiu amar. Amar muito, se entregar de verdade. Como muitas das vezes, mais de 2000 anos depois, a gente aqui, que está agora, não consegue fazer ainda. Então Jesus convida a todo momento. Enquanto nós estávamos aqui nesses minutos, Ele nos convidou à mudança. Ele nos convidou a seguir do exemplo de Paulo, que às vezes errou demais lá no passado, mas que pode fazer diferente agora. Quando a gente encontra algum amigo que necessita do nosso amparo, do nosso apoio, é Jesus nos convidando ao amor, à mudança, à fraternidade. Quando a gente encontra alguém em situação de rua, alguma pessoa passando fome, alguém sentindo frio, alguém que está desalojado, aqui está uma chuvinha gostosa, começou, tem quase 1 hora. Aqui em casa, aqui dentro está gostoso, mas eu tenho irmãos que nesse momento está com a casa inundada, que está passando dificuldade, que perdeu roupa, alimento, que perdeu um colchãozinho. Quando essa notícia chega até a mim e eu tenho condição de auxiliar de uma forma, é Jesus me chamando para a mudança através do amor. E esse amor eu não tenho que demonstrar diretamente para o Cristo. Esse amor eu tenho que demonstrar a toda e qualquer criatura que Ele envia para que eu possa, através dele, auxiliar, para que eu possa, através dele, amar. Então, quando nós tivermos essa desculpa de que, mas Paulo viu Cristo, nós temos que ter a consciência de que nós também o vemos a todo instante, na sutileza do seu tom, do seu chegar perto da gente. De grandioso nele que passa e arrebata a gente é só o amor. O resto não. Ele sempre vai nos tocar de uma forma muito sensível. Ele sempre vai esperar que a gente abra o nosso coração.
Ele não vai arrebentar as portas do coração para entrar, não. Ele não vai fazer força. Mas ele está ali do lado de fora, esperando que a fechadura ali do lado de dentro seja aberta por nós. E isso é muito importante. Que Jesus abençoe a cada um de vocês. Gente, por favor, se não leram ainda, se vocês não têm o livro físico, eu tenho ele tanto físico que está emprestado, mas eu tenho PDF. É tão maravilhoso que eles disponibilizam gratuitamente essa obra. Eu tenho PDF. Chama aqui nos comentários, ou quem tem o meu WhatsApp lá do Instituto, chama que eu envio. O arquivo não é grande, dá para ser enviado em PDF, eu envio para vocês. A obra é magnífica e nos convida à mudança. E quando vocês lerem o livro, quando vocês ouvirem alguma citação, lembra que cada linha, cada citação de Paulo e Estevão é Jesus nos convidando à mudança. Que Jesus abençoe a cada um de vocês. Que nós estejamos com o coração mais aberto para receber as mudanças através do amor e do convite de Jesus Cristo. Muita paz para vocês e um fim de semana de muita mudança, de muita transformação e de muito amor também. Fiquem com Deus. Agradeço o tempo que estiveram aqui juntinho, aprendendo mais um pouquinho. Obrigada.